Olá, o que é possível se descobrir a partir de uma boa investigação de dados? Eu estou aqui com Evandro Lorenz, que é diretor da Fundação Justiça pela Ciência. Essa fundação, ela promove aqui na capital federal, em Brasília, a partir do dia 28 ao dia 31 de agosto, a Conferência Internacional de Ciências Forenses. Vão ser aí alguns dias aqui na capital federal com os maiores peritos e investigadores. O próprio Evandro aqui é perito, né, da Polícia Federal, enfim, e tem investigações e nesse evento serão apresentados trabalhos importantes. Evandro, muito obrigado aqui pela presença. Boa tarde, Léo. Eu que agradeço aí o convite. É uma honra para a gente estar aqui trocando uma ideia, falando um pouquinho do nosso evento. Muito obrigado. Muito bem. Evandro, o que é que você destaca em relação aos principais pontos, as principais mesas que a gente vai ter aqui em Brasília, né? Para qualquer um, é aberto também em determinados momentos para o público, né? Eu sei que tem a questão de um público específico, que são investigadores, mas a depender da situação também é preciso que a gente divulgue, porque também é aberto para determinadas palestras, são abertas ali para o público, e tem muita gente interessada de até que ponto a investigação ela pode ser feita. Eu queria que você elencasse as primeiras palestras aqui, mas eu queria falar sobre um dos temas também, que é a própria investigação do 8 de janeiro. Por favor. Certo. O nosso evento é a maior conferência de ciências forenses da América Latina. É uma conferência gigante mesmo, é a 4ª edição que a gente está realizando, e ela traz, de uma maneira geral, para o público em geral, ele traz palestras e painéis de interesse da população em geral. Então, por exemplo, as investigações do 8 de janeiro, do ponto de vista da perícia, vão ser apresentadas para esse público geral. Além disso, a gente tem 15 trilhas na parte da tarde que são mais específicas, focadas de acordo com o interesse relacionado à perícia. Então, a gente tem, por exemplo, uma trilha só de genética forense, uma trilha de multimídia forense, uma trilha de informática forense, uma trilha de química forense e assim por diante. Nessas trilhas, os temas são mais específicos, para aquele público mais interessado. Então, a gente tem muita coisa bacana, a gente vai ter várias mesas e palestras voltadas às questões ambientais, que estão agora retomando aí, né, a importância no nosso país. Também a questão relacionada a desaparecidos, a tráfico de pessoas. Então, a gente tem dois painéis, 2 palestras muito legais que tratam do uso da tecnologia no combate ao tráfico de pessoas. Então, a gente tem um cara de fora, bacana demais, ele tem uma ONG só sobre isso, ou seja, aplicação da tecnologia para tráfico de pessoas, e também tem um pesquisador nacional que vai falar sobre isso. A gente tem também a questão do 8 de janeiro, a gente tem também o uso, né, de recursos tecnológicos, de pesquisa, de dados, como você colocou, para trabalhar em cima de crimes que envolvem criptoativos, criptomoedas. Então, enfim, é uma grande quantidade de eventos de interesse, né, de assuntos de interesse atuais, modernos, aquilo que a gente tem de melhor atualmente aí em termos de pesquisa relacionada aí à perícia, às ciências forenses, a gente vai estar falando lá. É um evento internacional, a gente tem muita gente de fora, muita gente bacana também para compor aí esse evento que é imperdível. As inscrições estão abertas ainda, Lorenz? As inscrições estão abertas até a véspera do evento, né? Então, você me perguntou antes, é um evento aberto ao público. Ele não é gratuito, a gente tem um custo muito alto, né, para manter esse evento, mas as inscrições estão abertas e ele é acessível para qualquer pessoa. Não existe um filtro. Algumas reuniões bem específicas, com temas sensíveis, elas são filtradas, mas o evento, em geral, ele é aberto para a população, aquelas pessoas que têm interesse nos assuntos que a gente vai tratar. Muito bem. Em relação à tecnologia, né, a gente está tratando aí de inteligência artificial. O que é que a gente pode estabelecer aqui como ponto importante de inteligência artificial para as investigações? Por exemplo, 8 de janeiro a gente sabe que foi um dia, né? Um dia de covardia, um dia agressivo, um dia de crimes ali, não só contra os poderes, contra os prédios públicos, mas em relação à própria democracia.
se fez ali aquela... Não é só uma baderna, foi uma baderna, mas não é só uma baderna, né? Foi um dia da infâmia ali no 8 de janeiro, efetivamente. Mas o que a gente pode... Isso não aconteceu em Brasília, também a gente não precisa comparar, mas é preciso lembrar também, né, do evento do Capitólio nos Estados Unidos. Então, falando de forma geral, a gente evidentemente que não quer nem dar spoiler em relação ao próprio evento e também não quer avançar em relação à própria investigação, mas o que é que a gente dá para falar em tese em relação a uma investigação quando a gente está tratando de um crime com um número de pessoas como foi o crime de 8 de janeiro aqui em Brasília? O que é, em determinados momentos, o que é que a gente pode considerar esse cruzamento de bancos de dados para a identificação de pessoas? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Perfeito. O 8 de janeiro ele vai ter uma ampla cobertura, porque ele, para a perícia, ele gera várias linhas, né, de perícia, de investigação ali das provas materiais. Então, a gente tem, por exemplo, uma linha que é a das imagens, né, que foram coletadas e confrontadas com bases de dados disponíveis e para encontrar a identificação de pessoas que não foram eventualmente presas e aquelas pessoas também que foram presas, confirmar ali a participação no evento. Então, para isso, a gente usou muita tecnologia e principalmente inteligência artificial programada, apurada, melhorada para esse foco. Então, a gente teve o evento, então a situação do evento ela deu alguns parâmetros para a gente apurar o algoritmo, melhorar esse algoritmo para ele fazer essa identificação até com situações difíceis, onde a pessoa não estava ali com o rosto todo disponível, né? Uma parte coberta, outra não. Então, isso foi muito importante. Um outro ponto que vai ser tratado no evento são as questões dos perfis genéticos. Então, foram encontrados milhares de objetos nessa cena e todos eles, por exemplo, com DNA. Então, a partir da coleta, né, a seleção ali no dia, né? Inclusive, eu estava lá no dia, no pós-evento, né? Eu estive lá na perícia de local. Então, a gente... por exemplo, fez coleta de dados genéticos e também fez o cruzamento desses dados com os dados de imagens. Enfim, a gente teve essa possibilidade de fazer bastante coisa usando tecnologia. Um outro evento que vai ser mostrado lá foram a remontagem do evento em 3D, né, a situação comparativa de como era, como ficou, o que aconteceu, né, em cada um dos ambientes que a gente conseguiu mapear usando tecnologia de 3D, usando também um pouco de inteligência artificial para vincular essas imagens aí a que a gente tinha, também os perfis genéticos, o que foi encontrado aonde. Então, as imagens mostravam que, por exemplo, um boné que foi achado estava em tal lugar, o boné foi coletado, foi tirado o material genético, isso foi confrontado também com as cenas de locais, com as outras imagens. Então, todas essas coisas devem ser mostradas no evento. Aquilo que é público, né, obviamente, aquilo que está disponível, deve ser mostrado no evento, mas com essa característica da perícia, né, ou seja, a verdade obtida através das provas materiais, daqueles vestígios que foram deixados naquele local. Então, a parte tecnológica é muito forte, né, que é o que a gente precisa hoje, principalmente pelo grande volume de dados que a gente tem. E esse evento é um exemplo disso, né, assim, muita coisa para analisar num tempo apertado, né? Mas a gente tem muitos resultados bacanas, aqueles que já são disponíveis para mostrar no evento também, para aqueles que estiverem lá com a gente. Tem uma preocupação, Lores, em relação à integridade dos bancos, em relação à integridade das imagens. Em determinados momentos, alguns dos bancos que vocês fizeram cruzamentos de órgãos públicos acabaram não tendo uma integridade, vamos dizer assim, aí vocês tenham cuidado de não utilizar aqueles bancos e partirem para outros bancos, é isso, né? É muito importante a gente considerar que esse tratamento automático de imagens, ele não é definitivo, não é ele que indica para a gente, ou diz que é ou que não é uma pessoa que está numa determinada imagem. Na verdade, é feita uma triagem, né, para meio que uma separação ali do que é possível, do que é provável, e depois o perito, com a expertise, com o conhecimento que ele tem, faz uma análise mais apurada para poder dizer em que grau aquela imagem converge para uma imagem de um suspeito. Então, uma imagem questionada com uma imagem padrão,
né? Qual é o grau de similaridade possível de se afirmar ali com muita responsabilidade em termos do que a gente está buscando. Então, eu quero buscar dizer se uma pessoa é uma pessoa que foi encontrada em umas imagens, então é feito com muito critério. As ferramentas automatizadas elas servem para meio que dar uma limpada, né, naquilo que a gente está buscando, porque é impossível hoje em dia, né, com a quantidade, com o volume de dados, a gente conseguir fazer isso totalmente de forma manual. Então, a tecnologia ajuda a gente, mas ela não é ela quem faz a análise, não é ela quem dá a palavra da probabilidade de ser alguém, por exemplo, nesse caso concreto que você citou. É importante, Lawrence, pensar nisso do ponto de vista, né, de direitos humanos e do próprio cuidado em relação à investigação, porque tem debates que são cada vez mais, vamos dizer assim, profundos sobre eventuais vícios na própria tecnologia de identificação e de como ela identifica determinados perfis de pessoas, enfim, quem é que criou o perfil, quem foi que criou aquela tecnologia. A gente sabe que esse debate é um debate muito presente na academia e muito importante. O que você estabelece aqui tem que se ter cuidado com essa integridade dos bancos. Imagino também que tenham cuidado em relação a armazenamento, em relação dessas informações e como essas informações elas podem acabar sendo utilizadas no futuro, né? Você tem sua identidade recolhida ali, você tem sua imagem recolhida ali, mas se sabe que tem que se ter um cuidado vamos dizer assim, a investigação e o próprio Estado ou quem está recolhendo aquilo tem um cuidado muito grande em relação a de como vai usar esse banco de dados, né? Isso é importantíssimo, né? Então, esse é um ponto, vamos dizer, um ponto basilar, um ponto importantíssimo essa questão da preservação do que a gente está fazendo, né? O cuidado, o não uso automático dessas ferramentas para definir, ele é uma prova disso, né? A gente tem um cuidado muito importante com relação a isso. Com relação às bases, é importante a gente dizer também que dados que estão nessas bases não são usados. Na verdade, a gente usa as imagens, né, e um identificador, ali, talvez uma das informações, por exemplo, o CPF, né, que vincula aquela imagem, e as outros dados são todos descartados. Tá? Além disso, todos esses dados são codificados em pontos computacionais, e esses pontos é que dão o ranqueamento, né, dessa triagem que é feita das ferramentas automáticas. Quando a gente passa a fazer a análise manual, esse conceito permanece, ou seja, a gente não trabalha com dados pessoais, né? A pesquisa não é feita em dados pessoais. Obviamente, né, tudo que é público, que vai ser tratado ali, vai ser demonstrado todo esse cuidado também, né, na apresentação, que é muito importante. A gente, como você mesmo mencionou, a gente tem casos tristes, né, recentes, em relação a um uso indiscriminado de tecnologia e a uma precipitação em cima de uma análise feita, por exemplo, a partir de uma ferramenta automática, mas não é esse o nosso caso, né? A gente tem bastante cuidado em relação a isso. Pois é, porque, enfim, dito isso, é importante dizer o seguinte: se cometer um crime, que o Estado, que é os investigadores, consigam identificar os criminosos. E aí, se para isso a gente tem um aliado que é a tecnologia, uma aliada que é a tecnologia, ok, vamos usar como você está muito bem colocando aqui, né, muito bem estabelecendo aqui, com parâmetros e com devido, né, processo ali, o devido cuidado. Até porque, em determinado momento, a tecnologia ajuda a achar pessoas, inclusive, Lawrence, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até em relação aos manifestantes também, até pessoas que em determinados momentos, não só no 8 de janeiro, mas pessoas que tentam se disfarçar em determinado momento e com esse cruzamento de dados acaba se chegando ao autor do crime. Porque o que a gente espera como sociedade, de fato, e aí é mais uma vez aliada à tecnologia, é que você tenha uma relação onde quem cometeu um crime que seja de fato identificado, né? Esse é o espírito, né? E principalmente com muito respeito à dignidade, à individualidade, aos direitos de cada pessoa. Esse processo não pode ser atropelado, né? E muitas vezes a gente vê o cidadão
se queixando, né? Ah, a justiça demora, todo mundo sabe que mas não é assim que funciona, né? A gente não pode se dar o luxo de cometer um erro grave e eventualmente, isso é até uma das coisas principais da perícia, né? É fazer com que o inocente seja inocentado e o culpado seja responsabilizado. Que a troca dessas situações, por exemplo, um culpado que seja inocentado e um inocente que seja responsabilizado, é um preço muito alto que a sociedade paga, que as pessoas pagam. Então, a gente tem muito isso é um mantra, né, da perícia, para que isso não aconteça, ou seja, para que quem de fato for responsabilizado tenha de fato culpa. E o contrário também, né, que nunca um inocente seja responsabilizado. Então, essa é uma questão importante para a gente também. É isso aí, pessoal. Vou repetir aqui a Conferência Internacional de Ciências Forenses. Ela vai do dia 28 ao dia 31 de agosto. É a 4ª edição do evento aqui em Brasília. As inscrições, como o Lawrence falou aqui, estão abertas para quem quiser participar, né? Não é gratuito, ele já deixou claro aqui, tem um custo em relação a esse evento, mas está aberto para toda a sociedade, enfim. Agradeço muito, Lawrence, aqui a participação com a gente. Casa aberta aqui para você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Só um último recado, né? Para quem tiver interesse, pode procurar o site Interforensics, né? O forensics aí do inglês, interforensics.com. Então, no site você consegue todas as informações e também nas nossas redes sociais tem muita informação já sobre o evento, sobre quem vai participar. Então, tem muita coisa bacana, não dá para a gente falar nesse espaço. Agradeço demais a oportunidade, mas vale muito a pena, né? Procurar lá, dar uma pesquisada e participar com a gente. Vai ser um evento sensacional. Legal, muito obrigado. Pessoal, agradeço aqui a audiência, agradeço a vocês aqui. Muito obrigado. Até a próxima.